Alô, cidadão! Vamos conhecer hoje os efeitos climáticos. Vamos falar das causas da intervenção do homem na natureza e da resposta da natureza em relação à agressão constante, à depredação, à agressão, à intervenção do homem predatória na natureza. Resposta da natureza diante do impacto provocado pelo homem na natureza. Quando nós vamos buscar o grau de intensidade de impacto do homem na natureza, nós temos que fazer uma breve menção à Revolução Industrial. A Revolução Industrial teve berço na Inglaterra, que transformou o estilo da humanidade, a forma de produzir. Do artesanato se passou à manufatura, que vieram as máquinas, sobretudo no segmento têxtil, os teárias, as máquinas a vapor, a locomotiva encurtando espaço, o grande mercado que representava a Europa, e surgiram aí a evolução da tecnologia. Inicialmente, a manufatura se dava através do homem, e aí a exploração da mais-valia, sobre jornadas, não era dado qualquer forma de trabalho digna. Posteriormente vem aí o ciclo do petróleo, a máquina, a combustão, surgiram, aumentou-se a frota automotiva, sobretudo aqui no Brasil, que tudo se transporta pela estrada, pelas rodovias, né? Então aí o grau de CO2 na atmosfera, ele começa a alcançar proporções inimagináveis a partir da década de 70, e que surge essa discussão do impacto do homem no meio ambiente, a poluição atmosférica, a poluição hídrica. Então a Revolução Industrial é o grande marco, é a partir de quando o homem começa a mensurar o grau de intervenção no meio ambiente. Em 1968, economistas, banqueiros, líderes políticos, cientistas se reuniram em Roma e criaram o conhecido Clube de Roma. Certamente para avaliar, já no início da década de 70, os efeitos danosos dessa intervenção predatória do homem na natureza, sobretudo o uso crescente dos recursos naturais. Houve uma forte migração do homem do campo para a cidade. Sobretudo, as cidades cresceram muito ao longo dos oceanos e dos litorais, pelo mundo afora. Grande pressão demográfica. E vai se dando mostra do esgotamento dos recursos ambientais. Hoje somos 7 bilhões de terráqueos. A agricultura, a tecnologia, que o Brasil é um dos maiores produtores de alimento, com os efeitos do aquecimento global, surge aí um cenário de escassez dos alimentos. Esse grau de deteriorização do meio ambiente foi importantíssimo, foi decisivo para as primeiras conferências da ONU sobre o meio ambiente. A primeira Conferência Mundial da ONU sobre Meio Ambiente ocorreu na Suécia, na cidade de Estocolmo,
O Clube de Roma foi decisivo para o início dessas conferências da ONU, em que se discutiu quais seriam os benefícios da presente geração na década de 70 e os benefícios para as futuras gerações no que diz respeito à preservação do meio ambiente, sobretudo a preservação, a conservação e a redução da intervenção do homem no ar atmosférico, nos rios, no oceano, o impacto sobre o solo com o aumento da densidade demográfica, surgem os lixões, né? Surge o lixo que é depositado nas cidades, nos oceanos, cada ser humano, em média, produz 3 quilos de lixo por dia. Isso vai somando uma progressão geométrica, impactando os solos. O desmatamento das nossas florestas, mundo afora, vai impactando a flora e a fauna, né? Cada vez é maior a redução do habitat dos animais silvestres. E a natureza respondeu, né, sobre essa questão, né, com o Covid, o impacto e aproximação do homem com os animais silvestres. No mercado de Wuhan, tem aí, segundo os especialistas, né, indícios de que essa crise que nós estamos passando é devida à aproximação. O morcego e o pangolé têm defesa para o Covid, o ser humano não. Portanto, depois da Conferência de Estocolmo, né, através dos princípios, né, da prevenção, da precaução, se falou muito sobre a necessidade do desenvolvimento sustentável. O que, afinal, é esse desenvolvimento sustentável? É a conciliação do desenvolvimento econômico com a preservação e a conservação ambiental, sobretudo no desenvolvimento de todas as nações. E a ONU publicou um relatório muito importante que ficou conhecido como relatório da Mrs. Brundtland, primeira-ministra da Noruega à época. E esse relatório ficou conhecido como Nosso Futuro Comum, o desenvolvimento sustentável das nações que são signatárias da ONU. A construção de uma Agenda 21, em que o uso dos recursos naturais e a construção da sociedade observasse, né, o desenvolvimento sustentável, a redução da poluição hídrica, da poluição atmosférica, da contaminação dos solos gerada pelos resíduos sólidos. Cumpre também a importância da Conferência de Joanesburgo. A Conferência de Joanesburgo, ela tocou sobre a questão dos serviços ambientais das florestas, a importância de compartilhar, né, o uso do patrimônio genético com a tecnologia, né, para os países em desenvolvimento, impacta o meio ambiente e para que possa participar do desenvolvimento da pesquisa tecnológica àqueles povos que têm soberania sobre as florestas. Embora houvesse a tentativa de elaborar uma Agenda 21, e no fracasso do protocolo de Kyoto, as conferências de partes entre os signatários da União também destacou e incentivou a realização do Acordo de Paris, no sentido de manter a elevação da temperatura média do planeta em torno de 1,5 graus Celsius. E estabeleceu aí
também uma outra agenda para 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para conter, né, os efeitos climáticos indicados pelo Painel Internacional do Controle Climático. Os cientistas especialistas destacam que os efeitos climáticos vão reduzir, né, aí a qualidade de vida, vai aumentar o nível da pobreza, da miséria, no acesso à água, no acesso aos alimentos. A elevação dos oceanos, tendo em vista o degelo das placas polares. A resposta da natureza às agressões constantes do homem na face da terra. Desmatamento, queimadas, poluição atmosférica, contaminação dos rios. A pandemia Covid-19 trouxe uma grande oportunidade de reflexão humana sobre o futuro, sobre a nossa agenda de compromisso com o planeta Terra. Inscreva-se no canal Terra Sustentável, acione o sininho para receber nossos vídeos. Saudações, cidadã!